Existe um ponto na jornada em que a vida parece apertar o cerco. Não porque algo lá fora tenha decidido cobrar, mas porque, por dentro, a consciência começa a pedir coerência. É como se a alma, cansada de se dividir em 1000 desculpas, chamasse a si mesma para uma conversa séria e, ao mesmo tempo, amorosa. Nessa hora a gente percebe que há coisas que não dependem da nossa opinião do dia, nem do nosso humor, nem do que escolhemos acreditar. Há um movimento maior, um desenho silencioso que organiza os ciclos. E ele segue seu curso com uma calma que não se abala. A vida inteira nos ensina isso. Tudo tem um ritmo, tudo tem um tempo interno, tudo tem um aprendizado embutido. A gente pode resistir, negando ou empurrando com a barriga, fazendo de conta que não viu. Mas o coração sabe. E quando sabe, já não consegue de saber. Esse reconhecimento não vem para punir. Ele vem para alinhar. É como perceber que existe uma estrada principal por onde a alma naturalmente quer caminhar. Você até pode dar voltas, pegar atalhos, se distrair com paisagens, mas em algum momento a estrada principal reaparece. E a consciência olha e diz: é por aqui. Por muito tempo, a experiência humana foi uma escola de contrastes. A gente aprendeu pelo choque dos opostos. Luz e sombra, acerto e tropeço, coragem e medo, abertura e fechamento. E isso não foi um erro do caminho. Foi o próprio método. A dualidade, no fundo, é um espelho que mostra a você o que vibra em você. Diante de uma situação, surgem possibilidades distintas, e cada escolha revela uma direção interna. Não é só sobre o que você faz, mas sobre de onde você faz. De um lugar de amor ou de defesa, de presença ou de automático, de consciência ou de repetição. Quando se olha com honestidade, fica claro que cada ação provoca uma reação, não como castigo, e sim como consequência. A vida responde ao que emitimos, e essa resposta, às vezes doce, às vezes dura, tem a mesma intenção: ensinar. Por isso, em essência, não existe erro no sentido de condenação. Existe experiência, existe retorno, existe aprendizado. Até a queda, quando bem compreendida, vira degrau. E até a dor, quando escutada sem drama e sem fuga, vira mensagem. O segredo dessa escola não está em fazer pose de santidade, nem em acumular frases bonitas, nem em se comparar com ninguém. O segredo é ampliar a consciência até o ponto em que você consegue entender a lição enquanto ela acontece. É aquele momento raro em que você percebe o padrão antes de repetir. Você se vê prestes a reagir como sempre reagiu e, de repente, escolhe diferente. Não por medo, mas por maturidade. Não para agradar os outros, mas para ser fiel ao que a alma já sabe. E então chega uma fase em que o aprendizado se afunila. Antes parecia haver muitos caminhos, muitas possibilidades, muitos depois eu vejo. Agora, por dentro, vai ficando mais simples. E simplicidade aqui não é facilidade, é clareza. A vida reduz o excesso e mostra o essencial. Em vez de 1000 escolhas espalhadas, restam 2 atitudes básicas diante de tudo: abrir ou fechar, abrir para o amor ou fechar por medo, abrir para a verdade ou fechar por conveniência, abrir para a responsabilidade ou fechar com desculpas. É importante lembrar, sempre existiu liberdade. A consciência encarnada nunca foi privada do próprio poder de escolha. Houve influências, houve tentações, houve seduções do ego e atalhos que pareciam vantajosos. Mas nada disso anula o livre-arbítrio. Dizer "me obrigaram" pode até aliviar a culpa por um instante, mas não cura. Porque no fundo, a alma sabe quando escolheu. E sabe também quando repetiu escolhas pequenas que, somadas, viraram um caminho inteiro? Sim, o bem comum dá trabalho. Amar em certos momentos exige uma coragem que o ego não tem.
respeitar quando se quer atacar, silenciar quando se quer ferir, manter a integridade quando a mentira parece mais lucrativa, isso pede disciplina. Já os desvios geralmente vêm embalados como guloseimas. Só dessa vez, ninguém vai notar. Eu mereço. Todo mundo faz. A tentação raramente aparece com cara de tentação. Ela se veste de justificativa. E aí entra uma lei simples e bonita. Cada um recebe de acordo com o que planta. Não como sentença, mas como reflexo. O que você constrói com suas escolhas vira o chão onde você pisa. O que você alimenta em pensamentos vira o clima interno em que você vive. O que você repete vira identidade. Por isso não faz sentido tentar se eximir das próprias escolhas. Não adianta apontar culpados, nem criar teorias, nem buscar alguém para julgar. A chave sempre esteve dentro. Consciência. No ponto decisivo, não existe tribunal com martelo batendo, nem juiz externo apontando o dedo. Existe um encontro íntimo, você com você mesmo. A consciência, quando se desnuda, não precisa de acusação. Ela apenas vê. E quando vê, reconhece. É como se véus antigos caíssem e, por um momento, a alma lembrasse do que fez, do que sentiu, do que escolheu, do que negou. Não só do que aparece como bom ou ruim, mas do que foi verdadeiro e do que foi fingido, do que foi amor e do que foi controle, do que foi serviço e do que foi vaidade. Nessa hora, a própria consciência se torna a senha. Ela mesma abre ou fecha a passagem para estados mais elevados de existência, não por favoritismo, não por punição, mas por compatibilidade. Porque frequência não é castigo nem prêmio, é afinidade. Aquilo que você se tornou é o lugar onde você consegue habitar com naturalidade. É como música. Você não consegue dançar bem fora do ritmo que o seu corpo aceita. Então, quando a consciência se encontra consigo, ela sente, sem enganadores: estou pronto ou ainda não completei? Para quem conclui o que precisava, abre-se um horizonte que palavras humanas mal alcançam. Não é um paraíso infantil, não é fuga do mundo, não é uma fantasia. É um estado interno em que a vida flui com menos resistência, em que o coração não precisa mais se defender o tempo todo, em que a percepção é mais ampla e a existência fica mais leve. O salto é um alívio profundo, um tipo de alegria serena, elegante, como quem finalmente volta para casa por dentro. Para quem ainda não concluiu, o choque pode ser intenso. E aqui é importante falar com sinceridade, mas sem terror. A dor, nesse caso, não é fogo de fora, é fogo de dentro. É a fricção da consciência com aquilo que ela mesma reconhece como incoerente. É como olhar para a própria alma e perceber que se perdeu em caminhos que não sustentam mais. A culpa pode tentar gritar, o desespero pode tentar dominar, e a sensação pode ser de ruína. Mas mesmo isso, por mais duro que pareça, também é parte do processo de cura. Porque ninguém é abandonado. Nunca. A ideia de que alguém fica largado ao próprio destino não combina com a inteligência amorosa que sustenta a vida. O amparo existe de maneiras visíveis e invisíveis. E quando a dor passa do limite, quando o coração já não aguenta mais o peso, o amor chega, não para passar a mão na cabeça, mas para erguer e reorientar. Há sempre uma mão estendida. Há sempre um colo possível. Há sempre uma nova chance em outra sala de aula, em outra etapa, em outro cenário. O amor criador é grande demais para caber nas medidas humanas. Mesmo assim, o momento do agora, esse agora que é sempre agora, é um convite enorme à escolha consciente. Antes você podia se esconder em múltiplas opções e justificativas. Agora a vida parece pedir uma definição interna.
É como se as estradas secundárias fossem perdendo sentido e restasse um caminho central, aquele que leva ao amadurecimento real da alma. Abrir esse caminho significa escolher o amor como prática, não como discurso. Significa cultivar compaixão sem virar bobo, respeitar sem se anular, ser firme sem ser cruel. Significa colocar intenções limpas nas pequenas coisas, no jeito de falar, no jeito de olhar, no jeito de lidar com o poder, com o dinheiro, com o corpo, com o tempo, com as pessoas. Abrir o caminho é viver de forma que o coração fique leve ao final do dia, mesmo que o dia tenha sido difícil. Fechar o caminho não é ser do mal em caricatura. Muitas vezes é só insistir em padrões de baixa frequência. Competição que vira esmagamento, crítica que vira veneno, mentira que vira hábito, manipulação que vira estratégia, ganância que vira religião, controle que vira vício. É colocar o próprio interesse acima de tudo e chamar isso de esperteza. É usar a dor como justificativa para ferir. E cada vez que isso se repete, é como se um cadeado fosse sendo criado dentro da própria consciência. No fim, é simples e sério ao mesmo tempo. Ninguém decide por você. Não existe entidade, sistema, pessoa ou destino que tenha o direito de escolher o seu caminho interior. Você pode receber ajuda, pode receber inspiração, pode receber sinais, pode receber mãos estendidas. Mas a decisão é sua. E ela se revela nas escolhas pequenas, repetidas, silenciosas. Não é uma escolha feita num grande evento. É a escolha feita no cotidiano. Quando ninguém está vendo, quando a vantagem aparece, quando o orgulho inflama, quando a raiva pede palco, quando a verdade exige coragem. Então, se existe uma chave, ela não está escondida em mistérios inacessíveis. Ela está na consciência desperta, na honestidade consigo mesmo, na disposição de reparar, de pedir perdão quando necessário, de perdoar quando possível, de recomeçar quantas vezes for preciso. A chave está na coragem de amar, não como emoção passageira, mas como postura diante da vida. E para encerrar, respire com calma e sinta isto. O caminho não se abre com pressa, nem com medo, nem com culpa. Ele se abre com presença, com um sim interno, tranquilo e firme, para aquilo que eleva. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser sincero. Precisa caminhar com o coração mais limpo do que ontem, com a mente mais clara do que antes, com a intenção mais alinhada com a vida. Que você escolha abrir o olhar, abrir a alma, abrir as mãos, e que ao abrir você descubra que a luz nunca esteve distante. Ela apenas esperava ser convidada a morar em você. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.